Oi, eu sou Ana Carolina Cruz, arquiteta urbanista, aspirante a artista. Tenho uma produção que envolve muito a questão de sentimento. Então, a minha arquitetura é uma arquitetura sensitiva e aí eu trabalho isso nas minhas produções artísticas em paralelo. Eu sempre mesclo as duas coisas. Para mim, a arte, ela caminha junto com toda a minha produção rotineira, né, cotidiana. Então ela está dentro da arquitetura, ela está dentro das minhas produções pessoais e nesse processo a gente trouxe, né, para o CLAP do SESC um projeto que eu executei durante esse ano de pandemia, esses últimos 2 anos, que chama Eu Sinto Muito, que trabalha basicamente essa questão do sentir, e o sentir nas formas mais amplas possíveis, né, que é o sentir da forma que vai desde a angústia até a euforia, até o afago. O sentir, ele é um sentimento que a gente não controla, né? Então a gente envolve ele de todas as formas possíveis. Essa é a minha produção artística. Vocês vão perceber que o símbolo que mais permanece representativo dentro de tudo isso é o coração. Eu uso dele para exemplificar e saio daquele coração infantil, da forma, né, tradicional, e trago o coração realista para mostrar os sentimentos realistas mesmo, né, que vão da tristeza, da angústia, da ansiedade, da depressão, até vir para o sentimento de euforia, de alegria, de emoção. Então é uma brincadeira disso. Eu sinto muito. É um trocadilho que vem dessa questão do sentir, do lamentar, mas também do sentir de pulsar, né? Então o coração pulsa o tempo todo e a gente sente o tempo todo. É um pouco disso que eu trago para as produções e que eu trago para a vida mesmo. Então eu tenho, né, amarrado no braço todas essas questões. Eu tenho uma parte que é um trecho disso, eu sinto muito todo o amor que eu sinto. Então é um pouquinho disso que eu trago para o CLAP. Então, durante a pandemia a gente teve um processo muito longo de isolamento social. E eu acho que isso influenciou muito e aflorou muito essa questão do sentir, né, dos sentimentos. Eu acho que foi um período em que a gente teve que lidar com os nossos sentimentos de forma muito profunda, muito individual e ao mesmo tempo eram muitos sentimentos, né, envolvendo tudo. Era o sentimento relacionado à pandemia, aos novos métodos, né, às novas práticas de trabalho, de relações, de família, de tudo. Então, acho que foi um momento muito importante para essa produção minha em específico, porque eu sempre trabalhei com a relação com o coração, a relação com o sentir, mas foi uma imersão muito mais profunda. Nesse momento eu falei do sentir de todas as variantes e todos os lados possíveis. E para mim foi muito importante. Assim. Foi uma produção que me fez muito bem, né, que foi uma das minhas válvulas de escape, inclusive, durante a pandemia. E, ao mesmo tempo, me gerou muitas reflexões. Né? Fez essa ponte de apoio se tornar mais real. Porque, ao mesmo tempo, a gente não sabia como lidar, como fazer. E a arte, ela é uma rede de comunicação, né? Então cada produção que eu fazia, cada produção que eu acabava publicando, fazia com que as pessoas se relacionassem de alguma forma e entrassem em uma grande rede de apoio, de comunicação. Isso foi muito bom, foi muito importante para mim. As minhas obras, né, em si, na hora que a gente para analisar, elas não têm um padrão, assim como a minha arquitetura, por exemplo. Então, quando eu analiso, quando a gente para perceber, não tem um ritmo certo. Tem trabalhos em papel, tem práticas de recorte, tem desenhos,
tem as esculturas, tem colagem. Então eu me permito experimentar um campo muito grande de pesquisa, que é exatamente esse exercício que me faz bem, assim, que me faz tentar enxergar o vasto leque de opções que a arte proporciona. Eu trabalho do micro ao macro. Eu tive trabalhos em recorte a laser, por exemplo, que eram acrílicos de quase 2 metros. Tive as esculturas, que foram experimentos assim, que surgiram desde formatos pequenos até chegar em esculturas mais robustas, que são em resina. E aí eu vim desde o projeto de pesquisa da argila até chegar na resina. Trabalhei muito com a folha de ouro, muito com os papéis dourados, com recorte em bisturi, que é uma técnica que eu gosto muito, que aí já é uma técnica muito mais delicada, muito mais trabalhosa, em que eu preciso estar realmente focada naquilo ali. Um simples movimento acaba mudando bastante o desenho. E aí até chegar na prática do desenho no papel. O desenho é um movimento que eu me exercito o tempo todo. Eu brinco que a minha principal ferramenta são as minhas mãos, então ela funciona para o meu cotidiano em tudo. Eu preciso dela para as produções da arquitetura no computador e eu preciso delas para minha criatividade se aflorar, durante todo o meu processo criativo, assim. Então eu uso ela em todas as ferramentas. Eu preciso de papel, eu preciso de caneta para produzir materiais de todos os formatos. É importante falar que as obras não são inéditas, elas já têm sido publicadas, expostas, exatamente porque já tem quase 2 anos de pandemia e é muito sentimento para ser transbordado. Então eu acabei demonstrando ele de várias formas, em vários momentos, em vários formatos. Vocês vão perceber que está exposto num espaço físico, que é a Arte Plena Casa Galeria, é onde fica meu escritório também. Então, é onde eu consigo fazer com que a minha pesquisa ganhe corpo, ganhe forma e que eu tenha uma liberdade para ocupar esse espaço também, que é tão importante para mim. E para encerrar, eu quero muito agradecer ao SESC por uma iniciativa tão importante, o Projeto CLAC. Ele vem exatamente para dar um foco de esperança para a gente nesse momento, que é tão importante para disseminar a arte. A gente precisa de mais projetos como esse, primordial para esse momento. Para os artistas é extremamente importante, crucial ter onde expor, ter como verbalizar os seus trabalhos e publicar eles. Então eu só tenho a agradecer ao projeto e disseminar ele de todas as formas possíveis para que a gente aumente ainda mais a nossa cultura, a nossa rede de apoio entre os artistas e o SESC, mais uma vez, dando esse suporte tão importante. Então agora fica o convite para vocês apreciarem a exposição Eu Sinto Muito, no formato virtual, de uma forma que a gente pensou toda a expografia com muito carinho, e eu espero que vocês gostem. Talvez por ser órgão vital. Talvez. Mas eu não sei exatamente quando ele se tornou meu símbolo. Eu só sei que o coração me representa. E não é pela delicadeza ou leveza. Até porque o coração não carrega só sentimentos fáceis de digerir. Meu coração transborda. E eu sinto muito, mas eu sou coração. Da cabeça aos pés.
you